Nesse ano de 2024 eu completo 10 anos de história como profissional no mundo do arguile. Então senta aí, prepara o seu roche que vem história. E aí, tudo bem? Tudo certo com você? Eu sou Gabriel Sakamoto e vamos para mais um conteúdo aqui no Tudo Xixi Misturado. Caso seja a sua primeira oportunidade, seja muito bem-vindo, botão vermelho de inscrever-se para acompanhar todos os nossos vídeos, as nossas produções. Então, como eu disse na introdução, 2024, 10 anos como profissional. O TSM veio um ano seguinte, em 2015, mas lá em 2014, contar um pouquinho desses 10 anos, também fazer algumas introduções antes disso, porque é muito importante, né? Por mais que eu já tenha falado, eu quero fazer assim uma recapitulação dessa história porque vocês fazem parte disso. Então, uma forma de agradecimento é trazer esses meus relatos nesses 10 anos. Ano que vem, que serão realmente os 10 anos do TSM, eu pretendo fazer uma coisa diferente, né? Talvez até trazer convidados, a gente fazer realmente uma série documental. Só que a gente vai, nesse ano de 2024, separar em 1, 2, talvez até 3 episódios para contar um pouco do que aconteceu aí nesses 10 anos de forma geral, e a gente pode focar mais no TSM para 2025. Mas até 2025 tem muito tempo e a gente tem bastante coisa para falar nesse vídeo. Então vamos lá comentar a respeito desses últimos 10 anos, né? Porque afinal de contas, caso você não saiba, eu sou formado em rádio e televisão pela Faculdade Cáspio Líbero aqui da cidade de São Paulo, que fica localizada na avenida mais famosa, né, da cidade e também uma das maiores do Brasil, que é a Avenida Paulista. Lá pude estudar, ganhar minha bolsa de estudos, né, pude alimentar esse meu amor pelo rádio. E sou muito grato ao que a faculdade me proporcionou, porque afinal de contas, se eu consigo ter a minha desenvoltura, se eu consigo parar para pensar e desenvolver cada vez mais, aprimorar a minha técnica dia a dia, é porque a faculdade ela me deu uma base. Então a minha dica é, se tiver oportunidade, com certeza estude, porque os ensinamentos, claro que da vida, vão te auxiliar demais, só que o estudo nunca é demais e pode contribuir para a sua vida, independente do rumo que você quer tomar, seja para ser fulano, ciclano, quaisquer profissões, estude, porque é realmente muito importante. Fala de uma pessoa que hoje, né, no auge da minha vida, eu posso dizer que se eu tivesse escutado até um pouquinho melhor as opiniões e conselhos das pessoas mais velhas daquela época, eu poderia ter iniciado um pouco antes aqui no mundo do arguile, né? Porque não comecei tão cedo assim. Comecei no sentido assim de gerar aqueles conteúdos mais aleatórios, sem fins lucrativos, mas o momento que realmente eu fiz lá em 2014, essa troca, essa transição para viver disso, no sentido de todos os dias falar, respirar, viver arguile, demorou um pouco. Foi uma ficha que ela demorou um pouco a cair, na minha opinião, e que hoje, né, com essa questão da internet, as pessoas conseguem fazer essa transição, essa escolha muito mais rápido. Mas lá em 2014, eram poucas as pessoas que você via e que conseguiam sobreviver de internet, no sentido de ter conteúdo suficiente para trabalhar, né, ter ali oportunidades para se manter, né, para se bancar, fazer os investimentos, né, que aqui a gente tem, como um local que a gente aluga mensalmente há muitos anos, né, os equipamentos que sejam eles câmeras, microfones, iluminações, até mesmo um ar-condicionado que a gente precisa devido à câmera ficar muito quente, pelo próprio ambiente já ter uma temperatura diferente pela presença dos carvões, do fogareiro, enfim. Então lá em 2014 era um tanto quanto complicado, mas quando eu decidi viver disso, eu falei, cara, é basicamente transformar aquilo que eu gosto de falar muito e tentar ser o mais, não repetitivo assim, só que o mais completo possível. Tanto que ao longo desses anos eu fui criando vários conteúdos diferentes, quadros que iniciaram e terminaram super rápido, alguns outros permaneceram por mais tempo. E o mais legal de tudo é que o que a gente faz aqui hoje é uma somatória de fato de tudo que a gente viveu ao longo desse tempo. É claro que o Patrick ele chegou na metade dessa caminhada, menos da metade do tempo. Foi em 2017, né? Depois aí de 3 anos que eu havia iniciado. E aí já está aqui, né, há 7 anos e que seja assim por mais 7 multiplicadores aí,
chegando até 49 anos, pelo menos, nessa nossa parceria, se Deus e as energias permitirem, certo? Mas nos últimos 10 anos aí profissionais, transitei entre conhecer muitos produtos novos, assim, né? Eu acho que o que mais eu tive de experiência é quantas marcas passaram aqui pelas minhas mãos, pelos nossos trabalhos. E quantas delas não existem mais. É muito louco que muitas vieram, muitas foram embora, outras ficaram, que foram pouquíssimas, e algumas poucas ainda menores, no número mais reduzido ainda, marcaram história para mim e no mercado num geral. E eu lembro que, e falando de engajamento, é bem louco, né? Isso é uma coisa que a gente sempre lembra. Que hoje a gente tem o nosso fluxo, vocês acompanham nossos vídeos, somos muito gratos por isso. Mas a questão das redes sociais naquele tempo, as possibilidades eram bem restritas. Então você tinha, por exemplo, assim como a plataforma que a gente utiliza aqui, o YouTube, você tinha ali um Facebook da vida, uma coisa ou outra para esse tipo de conteúdo, vídeo. Tanto que até alguns anos antes, 2014, os blogs, né, de narguile, para narguile, sobre narguile, eles viviam de postagens, né, com os vídeos indexados diretamente do YouTube. Então virava aquele player, né, dentro do post para você poder assistir. Porque até mesmo inserir esse conteúdo lá no blog era meio complicado, porque ele tinha um limite de armazenamento que você não conseguia colocar um vídeo que ficava tão grande quanto os nossos da época. É claro que com os avanços da tecnologia, né, da renderização e tudo mais, hoje a gente consegue ter arquivos grandes com tamanhos grandes, ok. Mas naquela época o vídeo de 7 minutos, né, no formato que ele renderizava, porra, ele ficava um tamanho gigantesco. Né? Se você principalmente cometeu essa época, se você já criou conteúdo e renderizou em AVI, cara, esse é o pior pesadelo, né, para qualquer criador de conteúdo, pelo menos naquela época. E naquele momento, a gente não tinha essa questão do nome. Né? Hoje são chamados de influenciadores, criadores de conteúdo digital. O criadores de conteúdo eu me apego um pouco no sentido do nome de utilizar aqui. Mas naquela época a gente fazia vídeo. Era simplesmente isso. Fazia vídeo e curtia demais. E em 2014, o que iniciou? Por que eu quero falar bastante do início em 2014? Porque é um conteúdo que a gente não fala aqui, né? Até mesmo porque ele tem a sua pausa já considerada pelo menos há 1 ano e meio. E a gente não faz mais, que são as nossas lives. E eu não sei se é do interesse ainda de vocês assistirem algo do tipo. E a gente tem até uma estrutura nova que não utilizamos, no sentido de... temos aí uns braços articulados novos, microfones novos, cabos, enfim, e a gente nem utilizou. Fizemos esse investimento achando que seria possível voltar, mas não sentimos, sendo bem honesto, que houve um interesse das pessoas. Né? O Patrick é um cara que ele fica muito incomodado, ou pelo menos um pouco incomodado, quando as pessoas falam assim, primeiro podcast de não sei o quê, porque lançaram um podcast e tal, não sei o quê, e ele sempre fala, saca, você foi a primeira pessoa a fazer um podcast das duas formas possíveis. Né? E que antes de 2014, eu vou lá e datar 2011, se não me engano, ou 2012, o podcast, ele basicamente era uma pílula de rádio. O que isso significa, né? Parece bem complicado. É um programinha de rádio, né? Tendo aí tamanhos pequenos e depois ganhou grandes proporções, né? Execuções de tamanhos grandes. Por exemplo, um programa de rádio que era veiculado numa rádio, era um programa de rádio. Só que você, quando fazia um formato similar e jogava na web, disponibilizava, seja num player que você apertava e só conseguia escutar quando você entrava nessa página, ou como um arquivo para você baixar e colocar ali num pendrive, escutar dentro de um carro, dentro de um MP3 ou de qualquer outro reprodutor, era um podcast, certo? Então, o primeiro podcast de fato que eu fiz foi esse, porque eu fui formado, né, no sentido profissional na rádio. Né? Trabalhei muitos anos em rádio, então passei por sonoplasta. Sonoplasta é aquele cara que joga a vinheta no ar, que faz os cortes, que joga a trilha, abaixa a trilha enquanto o locutor da FM tá falando. É que o locutor da FM, geralmente, assim, em muitas rádios, ele faz sozinho. Mas em algumas outras rádios, alguns programas, eles fazem com o auxílio de uma sonoplastia. Porque o texto tem que ser um pouco mais longo, tem que ter uma flexibilidade, enfim. Então eu sempre trabalhei com a sonoplastia, sendo ou sonoplasta e depois com o apresentador com
com esse auxílio, cara. Então é muito doido quando a gente chega e fala sobre essas questões que são envolvidas no sentido de produções e tudo mais, porque o podcast, de fato, ele foi um negócio que me abriu muita cabeça. Porque eu já tinha feito alguns vídeos de brincadeira e tal, pro nosso grande amado, eu falo que o YouTube eu amo de paixão, e sou um apaixonado e, cara, aficionado de assistir YouTube. Só que, naquela época, com esse podcast, eu comecei assim, eu trabalhava em rádio, fazia esse podcast de brincadeira e fazia com assim, pedido de música, né? Assim, pô, você quer ouvir tal música? E montava o programa com a música em si, para que a pessoa não pulasse aquela coisa. Hoje não é, hoje é muito rápido, a gente tem o 2x, 1x em conversa de WhatsApp, em vídeo e tudo mais. Naquela época não tinha esse negócio. E não tinha por que pular, porque, pô, você pegava um conteúdo extenso, você queria consumir aquilo do início ao fim. Então, o Narguilecast, né, que o Patá faz questão de falar que é o primeiro podcast sobre narguilés que já teve. Porque é, né? Sim, porque de fato ele é, e eu não tiro a sua razão de maneira nenhuma. É que é muito mais fácil quando alguém fala por nós do que nós mesmos, né, sobre coisas que a gente faz. Ele foi um divisor de águas pra minha cabeça, porque ali eu falei, cara, eu gosto muito desse podcast. Chamei pessoas, amigas, pessoas que depois não perdeu a amizade, pessoas que viraram as costas contra mim, e enfim, tá tudo bem. Mas foi muito doido, porque eu comecei a gostar muito dessa ideia do podcast. Você chegou, eu nunca te perguntei se você chegou a escutar mesmo de fato na época, ou se você escutou depois, enfim, eu sei que você escutou, mas eu não sei se naquela época você viu direto daquele momento, 2012, ou se depois você conferiu isso aí. Não, eu escutei depois. É que a realidade é que até hoje eu não sou muito preso a escutar o podcast. Eu sempre fui uma pessoa que prezava mais por ler. Então eu gostava, por exemplo, na época do blog do Arguilha eu gostava muito de ler o que estava escrito, mas nem sempre eu assistia os vídeos. Então eu só fui ouvir depois mesmo. E hoje em dia, assim, até mesmo esses videocasts que hoje... São podcasts, né? São podcasts com a adição do vídeo. Eu não consumo tanto, pra falar a verdade. Porque eu sempre fui muito da leitura. Justo. E era um momento que realmente se dividia, né? O áudio com a leitura. E foi até nesse momento que iniciou-se uma atividade dos audiobooks, né? Porque começou a ter um interesse um pouco mais conjunto dos dois, e aí os audiobooks começaram a ser criados e começou a ter um volume, mas demorou muito isso para ganhar corpo, né? Enfim, aí depois do podcast, cara, 2014 foi de fato onde teve todo esse movimento para criar o videocast. Tanto que eu falava, não é mais um podcast, é o videocast. E o videocast, qual que era o princípio do videocast? Ele ser gravado. E o nosso era ao vivo. Então ele ia além do videocast. Ele ia para um âmbito de live. Então era uma live streaming. É um live videocast. Exato, ele é uma live streaming / live videocast. A gente tava meio que assim, não querendo ultrapassar nada, mas o que a gente tava fazendo era um pouco a mais do que o momento costumava fazer, entende? Que hoje em dia se tornou meio algo normal, né? Algo corriqueiro. Exato, por exemplo, né? O Leandro fala muito, né? Do quadro, por exemplo, Mais Que 8 Minutos, né? Que começou com 8 minutos do Rafinha Bastos. Sim. Ele é um videocast, porque ele é gravado. Entende? E ele não tem o ao vivo, né? Ele não é o ao vivo. Só que hoje, com essas terminologias e tudo mais, o podcast virou só pode ser considerado podcast um live streaming. O que não é verdade, né? Então, o podcast, de fato, se você entra numa plataforma de áudio, você vê lá podcast. E sem vídeo. Então, graças a Deus, pelo menos na técnica funciona. No termo popular, não. Mas isso indifere. E lá em 2014, comecei com esse videocast. Que, de fato, era uma conversa para, cara, basicamente, divulgar as pessoas e o mercado. E eu fico muito feliz que até hoje eu encontro algumas pessoas que trazem essas memórias de, pô, lembra do Arguilecast quando eu fui lá e tal, falei da minha marca e a pessoa tá com a marca até hoje. Eu fico, cara, com uma felicidade absurda de saber que eu contribuí. Ali naquele momento, na minha opinião, eu não tava fazendo nada mais do que uma pessoa apaixonada pelo mercado faria. Que é... Cara, eu levei tantas e tantas, né? Nós abrigamos, abraçamos tantas e tantas marcas ali, que se eu faço um compilado delas,
E eu consigo lembrar, assim, pelo menos um produto de cada uma. E um pouco da história da pessoa. É muito doido, cara. É muito doido. E essas pessoas que acabam me municiando, né? Me alimentando com essas memórias boas, eu sou muito grato por isso. Porque naquele dia que eu tô um pouco mais pra baixo, que eu não lembro, que eu não consigo, assim, dar uma reforçada na minha história pra tirar energia, quando essa pessoa tem essa conexão comigo, eu falo, porra, que negócio fantástico e sensacional. Então é uma loucura como esse videocast ele ajudou a amplificar o mercado, assim como outros conteúdos da época que com certeza incentivaram demais. Ali o ArguileCast era só mais um ponto, assim como o TSM ainda é hoje, um ponto dentre vários que se somam e formam o mercado. Mas cara, eu tenho assim um orgulho de tudo que a gente criou, porque a gente teve a oportunidade, por exemplo, de levar muitas pessoas especiais do mercado brasileiro. Muitas que fundaram tudo isso e que ajudaram a crescer, né, de uma forma sensacional. Eu vou falar uma pessoa que ela foi muitas e muitas vezes, me ajudou bastante e tá até hoje no mercado aí, que é o Elton de Souza Neves, o Spider, cara. O Spider tá até hoje representando as cores aí da empresa Amazon Hookah, que é conhecida, né, em todo o Brasil por muitos de vocês. E ele foi o cara que começou lá no blog do Arguile, foi uma das primeiras pessoas a fazer vídeos sobre narguile no Brasil. Me ajudou muito nesse processo aí, né, com várias participações no ArguileCast, trazendo várias pessoas também e fomentando o mercado e continua até hoje. Então ele é dos OGs, né, que é um termo muito utilizado lá na gringa. Ele realmente é um OG aí da cena do arguile brasileiro e eu me considero também um deles. Então é sensacional essas lembranças, assim, né? Até hoje, antes de gravar, eu mandei, né? Porque eu e o Patrick, a gente tá, né, nesse processo de academia e tal. Cara, eu tirei um print e mandei pra ele, que ele falou, meu Deus do céu, cara, metade da entrevista foi embora, né? Que no caso, metade do podcast foi embora no sentido de peso. E eu mandei pra Nath, e até deixei na hora de gravar pra falar pra você. Ela falou, meu Deus do céu, parece 2 balão. Então a gente tem muita história. Muita história, seja assim, por exemplo, eu e o Patrick principalmente, né? Porque quando ele entrou, o programa fez assim, ó, buf, melhorou, cara. Porque tinha alguém pra cuidar. Eu lembro, você foi nessa época, né? Como convidado, né? Fui. Você e o Leandro foram como Rucapedia, né? Se não me engano. Foi, a gente foi, acho que umas 2 ou 3 vezes. E você lembra, né? Quem trocava as câmeras? Era você? Exatamente, era um notebook com WASD, trocando, mutando o microfone e tudo, falando e olhando pra câmera. Eu me achava assim o controlador do tempo, que eu tinha a máquina e eu controlava o tempo de tudo. Cortava enquanto você falava, tal, trocava a câmera, tudo com webcam, cara. E hoje às vezes a gente reclama de ver um vídeo e falar, puta, a qualidade tá um pouquinho assim. Cara, a gente fazia live, podcast, live streaming com webcam. Fala até o modelo. C720 Logitech. E eu comecei com a C540. Cara, 540. Ela tinha 480p. Ela não era nem HD. Ela não chegava em 720. A 720 chegava em 720. Bizarro. Hoje a gente faz um vídeo aqui em 2K e sobe em 1.4 aí pra vocês e tudo mais. E eu já acho bonito pra caramba. Vídeo com celular. Mas naquela época não era se a imagem era top. Mas conteúdo, cara. Vídeo era base de conteúdo. Conteúdo bom, vídeo bom, feito num celularzinho mais simples, numa câmera de alta qualidade. E cara, quantas coisas a gente viveu ao longo desse tempo, quantas marcas. A gente trouxe aí Sharif Mamoun. Você lembra disso, mano? Lembro, eu assisti esse aí. Que na época, eu acho que ele era bisneto, alguma coisa do tipo, ou neto do grande Khalil Mamoun. Do criador. Mas eu acho que era bisneto, assim, eu acho. Ou tataraneto. Aquele dia eu fiquei pasmo, assim, eu falei, cara, chegamos num negócio legal. Não é nem nível, assim, estouramos e tal, agora é comemorar, não. E eu lembro muito bem, Pata. Eu acho que eu já contei essa história pra você. Eu trabalhava na empresa, né? Em 2014, quando eu decidi fazer o podcast, eu fiquei ali de meados de abril, né? Acho que começou o ArguileCast, até o final do ano, 8 meses, fazendo os 2 trampos. Né? Fazia o trampo de manhã, tarde, normal, período das 8 às 18.
e depois corria pra fazer a live. Cara, eu lembro que eu saía segunda-feira das 18, começava sempre às 9, né? Igual até aqui quando você esteve, sempre às 9. E aí eu saía às 18 do trabalho, pegava o metrôzão, tal, não sei o que, chegava lá às 19 e começava a montar as coisas e lavar as coisas, aí terminava mais ou menos 7h40, 7h45, montava os roches 8h15, aí eu comia um salgado, dava 8h30 e aí já começava a chegar o pessoal. E aí eu já, tal, não sei o que, levava uma aguinha, comprava uma coisinha ali, né, pra, receber as pessoas, mesmo não tendo muito lugar pra receber. E, Paté, é um bagulho que é muito foda, cara. Eu tô lembrando das coisas aqui, velho. É muito, muito, muito absurdo, assim. O que a gente viveu, né, o que eu compartilhei, o que compartilharam comigo ao longo de todos esses anos. É um negócio que em casa, no sofá, eu não tenho essa capacidade. Mas aqui, com você e com essa nossa belíssima câmera aqui, é a nossa amiga, né? De muitos anos essa aqui. Ela tá junto com a gente há muito tempo. Exato, né? há 7 anos. É muito doido, cara. Eu fico pensando, cara, quanta coisa a gente viveu ao longo desse tempo. Entrevistas, cara. A gente foi pra tanto lugar, pra tanta cidade, pra tanto, no país não, mas tantas localidades que é maluco, cara. Teve um evento, o Zig Day, recentemente, do sorvete de pistache, certo? Sim. E lá eu encontrei o Mike, cara. Um abraço pro Mike, que é o Michael Douglas. Michael Douglas. O Mike, ele é de Araras, uma cidade bem próxima a Ribeirão Preto. E teve um evento, cara, lá na região, que eu fui. E sabe aquele evento, você foi nesse tipo de evento? Pequeno, mas extremamente aconchegante e que, não esquece. Já fui em eventos assim. Você já foi nos eventos de arguilha assim, né, cara? E ele, isso aí foi, Pato, eu acho que 2014, cara. Ou 2015 no máximo. E ele veio trocar ideia. E aí, saca, beleza e tal, não sei o quê. Na hora eu falei, e aí, Mike? Ele falou, mano, você não esquece, né? Eu falei, mano, não tem como, velho, esquecer o rolê. Trocamos uma ideia ali, legal, gostosa. E eu falei, caralho, velho, o cara tá aqui também na caminhada até hoje, velho. Que loucura. Igual quando a gente fez um evento em Sorocaba, cara, que se foram, sei lá, se colou 60 pessoas, foi muito. A gente achou que viria mais, mas a gente fez a mesma festa, cara. Né, lá no Cubanos. Um abraço pro Diego. Diego que é meu vizinho, eu não vi ele até agora, né? Os caras é muito, muito preguiçoso. Enfim, que mais? Com o pessoal da Smoke Home, né? Um cara que eu sempre encontro e faço questão de falar, né, falar de vocês é o Bruxa. O Bruxa. Cara, esse vídeo tá gostoso de fazer. Eu sei que vai dar um trabalho pra você, mas é pura resenha. Aqui é pura resenha. Então, cara, desses 10 anos, começou com o Arguilicast e a cada ano ia aprimorando, cara. De câmerazinha um pouquinho mais suave, pra uma webcam um pouco melhor. Só webcam, tá? A gente foi mudar pra câmera depois de quanto tempo, cara? Você já tava aqui e ainda a gente demorou um tempo ainda. Deve ter sido lá pra 2019, provavelmente. Exatamente. Você ficou uns 2 anos com webcam comigo. Chutando, pode ser. E ninguém não reclamava. tenho certeza. Entende? Ninguém reclamava. Não, a gente trocou meio Porque que... o intuito era conteúdo, cara. A gente trocou só por Lembra das pautinhas, cara? gosto nosso, lembro. Fazer pauta e tal, não sei o quê. Porra! Um absurdo de show, velho. Caraca, velho, que nostálgico. Deixa eu puxar aqui. Quer falar? Fala alguma coisa pra mim. Não sei falar o quê. Eu também tô revivendo os momentos de nostalgias, né? Porque assim, 7 anos, desses 10 que você tá trabalhando, 7 anos a gente tá junto. Então, foi muita coisa, lugares que a gente passou, igual você falou, pessoas que a gente conheceu, né? Experiências que a gente viveu. Foi tudo... É muita coisa. Você tem alguma memória que você vem à sua mente agora que você fala assim, porra, esse dia foi foda? Foda de bom ou foda de ruim? Não, de bom. Foda de bom? Seja um Vários. encontro que teve, alguma coisa, alguma gravação, algum negócio que você fala, foi legal demais. Porra, acho que vários, cara. Eu sempre fico, assim, quando gravações externas que a gente fez, todas elas, assim, me deixavam um pouco apreensivo, né? Porque sai do nosso ambiente controlado pra ir gravar no outro. Mas mesmo assim, todas trouxeram memórias boas. Viagens que a gente fez, eventos que a gente foi, sei lá, cobrir, foi participar. Nossa, é verdade, isso que você falou,
você ficava muito nervoso quando a gente fazia alguma coisa externa. Hoje em dia ainda fica um pouco, porque... Não fica. Não, Comparado, menos... cara. Não, bem menos do que era antigamente. Cara, Mas é se porque... pega a Expo desse ano, qualquer outro evento, você já sabe tudo que você vai fazer, cara. Não, isso é verdade, é bem mais de boa. Naquela época, você ficava girando em parafuso. Eu falava, velho, eu tenho que ser o cara tranquilo. Por mais que eu esteja nervoso, eu tenho que ser a tranquilidade, porque se eu for o nervosismo também, eu só vou jogar álcool, né, gasolina na fogueira. E eu lembro que, eu lembro quando a gente gravou com o MC Davi, você tava super nervoso. Assim, eu também lembro, porque... Porque foi uma das primeiras coisas que você fez. Então, foi uma das primeiras gravações, assim, fora, capaz de ter sido a primeira que a gente fez, eu nem tenho certeza. Não, a primeira fora sim. Então, e foi a foram primeira uma das suas fora. primeiras também, era tipo coisa de um mês e pouco que você tava gravando. Foi pouco, eu tava pouquinho tempo trampando junto, e era todo aquele desafio, né, levar todos os equipamentos, levava luz... câmera, a gente fazia o vídeo com uma câmera só naquela época, inventamos de fazer com duas, aí deu problema no foco, e cara, foi desafiador. Nossa, que foda isso aí, né? Bizarro. Eu falo que assim, eu me perco nesse tipo de vídeo porque eu começo a entrar em vários detalhes, tá ligado? Alguns... os pensamentos intrusivos. E a gente vai lembrando cada vez de mais coisa, né? Mas ali em 2014... Uma coisa que eu nunca falei, cara, na empresa que eu trabalhava, eu nunca cheguei a comentar. As pessoas descobriram ao longo do tempo, das minhas postagens nas redes, o que eu fazia. Porque uma coisa era muito verdade, é bem diferente de hoje. Naquela época, o que a gente sofria de julgamento era descomunal. Eu tive até, assim, de amigos, não de amigos próximos, porque eles sempre confiavam em mim. Mas de amigos que nem eram colegas meus, alguns bons julgamentos, viu, cara? Tipo, beleza, mas e trampar mesmo? E tem como... E como que é isso, sabe? Meio que duvidando do que era possível fazer. Até desdenhando. Pra cacete, cara. Isso é o que mais aconteceu. Mas isso nunca me deixou no sentido assim de levar e desistir do trampo. Óbvio que eu ficava mal. Eu falava, porra, velho, por que eu mereço isso? O que eu tô fazendo de errado para essas pessoas para ter esse julgamento? E tanto que foi uma pergunta que me fizeram há pouquíssimo tempo atrás. No sentido de como eu levo, se eu tenho hate... foi o Luke que fez essa pergunta. Eu lembro. Como que você lidava, Como eu né? lidava com hate, eu falava, cara, hoje muito mais tranquilo, mas no começo era complicado. E nem sempre era um hate, mas eu... Como um moleque que era na época, assim, lidar com as críticas, cara, não é fácil. Eu acho que, assim, mentiria muito pra você se eu falasse, não, desde sempre foi tranquilo, foi de boa, não. A questão é que quando você é mais novo, cara, você tem a cabeça muito mais quente, você não tem toda aquela frieza pra respirar, entender, acalmar e seguir em frente. Mas foi complicado, mas no começo, de fato, foi mais tranquilo, assim, né? Teve alguma coisa ou outra, ao partir do momento que o conteúdo começou a expandir, aí de fato as cobranças, as críticas, um pouco de hate começou a surgir aí nos nossos conteúdos num geral. Mas eu creio que tudo tem um porquê, assim, né? Se aquilo apareceu naquele momento, você vai ter que espremer a laranja e tirar o suco ali da melhor maneira possível. Mas, graças a Deus, se eu fosse listar aqui, cara, eu acho que não caberia em 10 minutos de vídeo, perdão. Mas tenho muitas pessoas a agradecer. A cada uma que fez parte dessa trajetória, ali no começo do Arguilicast, me ajudando, me beneficiando com algum esforço e que tornaram isso possível, né? Por isso que eu falo que quando eu criei o Tudo Xixi Misturado, porque eu gosto muito dessa ideia do tudo, do todos. E até mesmo quando a gente tem que batalhar contra o julgamento das pessoas de fora, é contra tudo e contra todos, sabe? Eu usava bastante esse lema. E o mais louco de tudo é saber que a gente está aqui em 2024 ainda podendo exercer o nosso trabalho. Por isso que eu falo, a sua ajuda ela é muito importante. Enquanto você alimentar esse nosso sonho, a gente vai estar aqui fazendo. Mas é muito doido, cara. É muito doido porque a gente começou fazendo as lives durante esse tempo. E aí em 2015 todo mundo falava assim, pô, por que você não cria e volta a fazer review? Que review era basicamente análise de produto, né? Vocês já viram review de outros produtos, outros segmentos.
E aí o Tudo Xixi Misturado veio no embalo, porque ainda em 2014 era muito quente o movimento de reviews. Naquela época já tinha Eduardo Macário, já tinha Gilbert Maia, né? E ainda tinha alguns medalhões que faziam conteúdo. E eu falei, cara, não posso ficar sem esse conteúdo de review, porque a live é para fazer uma parada diferente, para entrevistar as pessoas, e o review ele é para falar de produto do mercado. E aí em 2015 surgiu o TSM. Eu fico muito feliz, cara, quando chega alguém e fala assim, eu te assisto desde aquela época que você gravava no seu quarto, com a câmerazinha e tal, não sei o que, cabelinho tigela, e eu falo, porra, que foda. E, cara, e ao longo desses meus comentários, o Pataí provavelmente deve ter feito algum insert ou outro dessas pequenas passagens, né? Porque não dá pra colocar de todas as passagens, senão o vídeo vai parecer só insert e o cara vai ter um trabalho de 7 dias pra editar esse negócio. E o que eu não quero é que seja trabalhoso no ponto de ser ruim, e sim no trabalhoso legal. Tudo xixi misturado sozinho, Pata. Gravação em casa, ali no quarto, né, morando com meus pais, gravava quando não tinha ninguém. Às vezes não era no quarto, né? Às vezes era no... Não sei se era quadra, pátio do prédio. Exato, né? Eu morava em prédio, né? Eu sempre falei assim que boa parte da minha vida, cara, toda a vida é extremamente privilegiado. Então não tem aqui... Por isso que eu sempre fico ponderando as questões de não ficar criticando sem me colocar no lugar dos outros, porque também a vivência no mundo do arguilho me permitiu conhecer condições diferentes de vida, culturas, visões, opiniões e ser uma pessoa responsável e empática aí para não chegar e ficar falando um monte de abobrinha. E aí gravava também lá na churrasqueira, que foi legal pra caramba, cara. Isso se a gente for contar na fase TSM, né? Porque na fase blog do Arguile, era engraçado que você tinha... Eu acho que era seu quarto, sei lá, era uma parede branca, aí o cabelo tigelinha, parecia que você tava sempre de pijama. Exatamente. Ali também rolou bastante desse jeito. E o TSM foi um desejo de retornar para essas reviews, porque eu tinha parado por tranquilamente aí por 1 ano e pouco, quase 2 anos sem fazer. Então eu tinha perdido a prática, mas mantive o desejo de fazer. Então foi muito legal poder retornar e ver que logo de cara a aceitação foi muito legal. Então eu falei, pô, que cartada certa que a gente teve, então bora continuar e fazer isso dar certo. E aí o TSM ficou ali dentro de casa, no meu quarto, por mais ou menos ali 2 anos, até a gente vir pra cá, onde o lugar que a gente tem, que a gente deixa todas as nossas coisinhas, que importa, né? As coisas que importam mesmo de fato, né? Que é coisa pra trabalhar e tal. Mas foram 2 anos bem divertidos, assim, cara, porque eu tinha uma Sony Action Cam que eu juntei dinheiro lá do trampo que eu fazia e eu falava, uma hora eu vou comprar uma câmerazinha pra gravar. Só que eu não sabia mexer em câmera que tem algumas funções mais manuais, como as DSLR de hoje. Então eu falei, eu preciso de uma câmera, o Patá sabe, câmera pra mim é câmera rápida, fácil e que o automático ele já funciona decentemente. Então é por isso que eu falo que assim, se me derem uma câmera eu não sei configurar, mas um celular eu consigo me virar muito mais. E a Sony Action Cam, que era uma câmera de estabilização boa e tal, não sei o que, eu comprei e aí usava pra fazer vlog, pra gravar os vídeos e microfone horroroso, do jeito que era ali e me virando. No máximo eu comprei ali um visor, né, que era você acoplava e ficava parecendo aquelas câmeras HDV, né, acho que era HDV ou... Aquelas de antiga, né? Era handcam, né? Handcam, sei lá qual que é o... Acho que é HDV, né? Sei lá, enfim. E aí eu fiquei por um tempo com essa câmera até o Patrick entrar e começar a utilizar essa aí que a gente usa até hoje. E eu tenho muita saudade, cara, daquela época. Porque era feito de um jeito tão maluco que hoje, assim, com esses detalhes que a gente tem aqui, eu falo, caraca, eu não tinha reparado em alguns detalhes naquela época. Apareciam uns objetos que não eram pra aparecer. Tipo assim, aparecia um pedaço de um copo que não precisava ter aparecido. Aparecia um teco da cortina que não precisava e aparecia. Mas, cara, eu lembro que o desejo de fazer vídeo era absurdo, absurdo, absurdo. E não mudou. E não mudou até hoje, assim. Eu lembro com nostalgia e não com saudade. Porque eu consigo fazer da mesma forma hoje e tenho as boas lembranças do passado. Muito doido saber que a gente ficou ali
2 anos fazendo num quarto, né, com o máximo que podia. Ao longo do tempo ia comprando um abajur para dar um pouco mais de luz e tentando executar o nosso melhor. E o mais legal de tudo é que o mesmo entusiasmo que eu tinha naquela época para produtos novos eu continuo tendo hoje. E o mais divertido é que hoje às vezes eu posso conferir esse produto antes dele lançar. Então não é estar necessariamente 100% do outro lado do jogo, mas estar um pouquinho mais, né, mais a fundo, mais intenso nisso tudo, cara. Porque é uma parada muito, mas muito doida, cara. Eu nunca parei assim pra fazer essa reflexão 100% igual tá rolando nesse vídeo. É um negócio... Eu vou ficar falando essa palavra doida porque de fato é. E claro que a gente vai ter outras partes aí pra contar com mais detalhes. Esse vídeo primeiro aqui eu vou analisar, né? Esse material que eu tô gravando pra vocês. Porque eu sei que eu tô... assim, atirando informação pra vocês de história e às vezes nem criando uma cronologia super certa. Mas é de uma felicidade imensa poder compartilhar. Porque dá pra criar aí umas situações, dá pra falar, por exemplo, numa segunda parte dos nossos eventos, pra onde a gente já foi, né? A viagem do Peru, né? Que ela tem um significado muito especial aqui pra mim. E principalmente para Tá também. Tem bastante coisa. Então vamos deixar para uma segunda parte? Que o nosso rochezinho aqui ele já desmoronou porque eu não bati o carvão, acabei falhando nisso. Mas a história tava tão boa que eu falei, deixa o rocha ali de boa e vou tentar lembrar das melhores coisas para contar para vocês nessa primeira parte. E por favor, comente se você gostou, se o seu rocha aí durou bem junto com essa resenha, tá certo? Tamo junto demais, obrigado pelo seu carinho e até a próxima.